Olá! Na aula de hoje, você vai aprender como criar uma máquina virtual. Nós vamos criar aqui um template, ou seja, uma máquina padrão do Windows 7, versão de 64 bits. E esse template será o modelo para novas máquinas virtuais. Nós fazemos as configurações, as instalações de softwares, aplicativos e configuramos esta máquina para que ela possa ser utilizada no ambiente de produção. E após essas configurações, nós utilizaremos este modelo, este template, caso haja algum problema na máquina que está no ambiente de trabalho, basta somente nós clonarmos esta máquina template, que ela já virá com todas as configurações. Então vamos lá. Primeiro você abre aí o seu VirtualBox, o gerenciador. Eu já estou aqui com o meu aberto. Você vai clicar aqui em novo. E aqui você vai definir um nome para esse template, para essa máquina. Nesse caso aqui nós vamos colocar W7 template. O tipo você não precisa modificar, a versão também não. Deixa conforme está aqui no padrão. Windows 7 64 bits e o tipo Microsoft Windows. Você vai aqui em próximo. Aqui nessa tela você vai definir o tamanho da memória RAM para 1024. Essa memória, veja aqui que ele está dizendo que tem 8 GB no meu computador, no caso o hospedeiro, computador onde está instalado a aplicação de virtualização, que é o VirtualBox. Neste meu computador ele possui 8 GB de memória. E como eu expliquei na aula anterior, ele faz o compartilhamento dos recursos da máquina hospedeira e compartilha esses recursos com as máquinas virtuais, as máquinas convidadas. Então nesse caso aqui eu vou utilizar 1 GB, vou clicar em próximo. Aqui em disco rígido, aqui ele recomenda se utilizar um disco rígido de 25 GB, de acordo com a versão do sistema que eu escolhi, que escolhemos na tela anterior, que foi o Windows 7, mas você pode modificar esse tamanho aqui mais na frente. E aqui ele pergunta se eu não quero acrescentar, ou se eu quero criar um novo disco, ou também se eu já quero utilizar um que já existe. Nesse caso, como é um template novo, nós vamos criar um novo disco. Você pode marcar essa opção e clicar em criar. Tipo de arquivo de disco rígido. Essa é a extensão, essas são as extensões dos tipos de arquivos virtuais, dos discos virtuais. A primeira opção, ela é padrão do VirtualBox, é o VDI, a extensão .vdi. Temos a VMDK, VHD, HDD e essas demais. No nosso caso, nós vamos utilizar a VMDK, que é o padrão da aplicação VMware Workstation. Se você quiser migrar essa máquina virtual, esse disco virtual, que possui uma máquina definida, uma máquina configurada, com esse padrão VMDK você consegue migrar ele do VirtualBox para o VMware. Então vamos já criar aqui com esse padrão VMDK. Clica em próximo. E aqui o armazenamento em disco, como é que ele vai funcionar? Aqui ele está falando para a gente que é ou dinamicamente alocado, ou tamanho fixo, ou dividir em arquivos menores, tamanhos de 2 GB, vários arquivos em tamanhos pré-definidos de 2 GB. Como é que funciona o dinamicamente alocado? Como o disco lá ele estava com 25 GB, o seu disco rígido físico da sua máquina física, a sua máquina hospedeira, ele tem um tamanho padrão, a sua partição. E se você escolher dinamicamente alocado, ele não vai ocupar os 25 GB do seu disco físico, nem do disco virtual. Conforme você for enchendo, adicionando novos arquivos, novos sistemas, ele vai acrescentando o tamanho até chegar aos 25 GB. E caso ele seja um tamanho fixo, ele vai ser fixo de 25 GB. Se você não colocar nenhum arquivo nele aqui, ele vai já ter o tamanho inicial e o tamanho final de 25 GB. Nesse caso aqui nós escolheremos dinamicamente alocado. Não vamos escolher dividir em arquivos menores, porque ele vai criar vários arquivos. Se você for migrar esse arquivo do disco virtual, você não vai poder migrar porque ele vai criar vários arquivos.
Então escolheremos aqui dinamicamente alocado e ele cria somente um arquivo. Fica mais fácil para você migrar entre hosts essa máquina virtual. Então clique em próximo. Informe o nome do arquivo em disco que conterá o disco. Você pode colocar o nome do arquivo, o mesmo nome da máquina que nós definimos no início. Pode ver que ele já colocou e já definiu como padrão. E a localização do arquivo. Lá na aula de configuração do VirtualBox, nós fizemos algumas configurações e dentre elas nós definimos o local padrão das máquinas virtuais. Você deve se lembrar dessa aula. Se ela já tiver definido, se você seguiu a aula e configurou esse caminho padrão, não precisa modificar nada aqui, que ele já vai criar o disco virtual lá naquela pasta que você definiu o caminho. Se você não definiu o caminho, não modificou, volta lá para a aula, onde eu explico essa configuração, que é a aula de configuração do VirtualBox, e configura esse caminho, para modificar e definir já o caminho certo. Se você deixou o caminho padrão e não modificou, se você quiser que fique sem essa alteração, que fique mesmo o caminho padrão, aí vai do seu querer, do jeito que você quer trabalhar, mas eu recomendo que você altere o caminho. Então, neste caso, aqui ele pergunta também qual o tamanho do disco. O padrão que ele definiu é 25 GB, mas nós vamos colocar 60 GB. Você pode clicar aqui em criar. Pronto, ele criou aqui a máquina virtual. Agora nós vamos fazer algumas configurações para poder preparar essa máquina virtual para ela receber o sistema operacional, que nós vamos ensinar como fazer a instalação do sistema operacional na próxima aula. Em uma outra aula nós ensinaremos como fazer a instalação. Então, para configurar, você clica aqui, seleciona e vai em configurações. Essa primeira opção, você não precisa mexer em nada, deixa do jeito que está. Você vai aqui na aba sistema, memória base, não modifica porque já selecionamos 1 GB, que é 1024 MB. Ordem de boot, você desmarca o disquete, pode deixar aqui marcado o disco óptico ou o disco rígido e não modifica mais nada. Em monitor, você vai fazer uma alteração aqui em memória de vídeo, você vai colocar 128 MB, vai puxar aqui até o final. Monitores, não precisa. Fator de escalonamento, não modifica também. Aceleração, habilitar a aceleração 3D, habilitar a aceleração de vídeo 2D, não precisa modificar nada aqui. Armazenamento, veja que ele já definiu o disco com a extensão VMDK, que é o disco onde será instalado o sistema operacional. E essa opção aqui, vazio, é onde nós vamos iniciar o programa de instalação do Windows com CD de instalação. Nesse caso nós utilizaremos aqui uma ISO que contém os arquivos de instalação do sistema. Na próxima aula você vai aprender como selecionar essa ISO. Não precisa marcar nada. Áudio, não marca nada, deixa do jeito que está, habilitado. Adaptador de rede, você pode deixar aqui no modo NAT. Você já aprendeu sobre as configurações de redes, mas depois em uma outra aula nós faremos essas configurações em modo NAT, Bridge, Host Only, mas pode deixar configurado em modo NAT. E portos seriais não modifica nada, USB também não altera nada, pastas compartilhadas e interface do usuário deixa como está também. Você pode clicar aqui em OK. E agora o seu ambiente de virtualização já está preparado para receber um sistema operacional. Próxima aula nós faremos essa instalação. Espero que você tenha entendido até aqui e faremos a instalação do Windows e as configurações devidas. E te espero na próxima aula. Até lá!